Boa noite, pessoal. Estamos aqui mais uma noite de louvor aqui para a base e é uma honra muito grande estar aqui com você. E eu já queria te convidar para onde quer que você esteja, para você ficar bem à vontade na presença do Senhor. Se for possível, envie esse link para outras pessoas também, para que elas possam ter acesso a isso. E eu queria, antes de nós começarmos, eu queria ler um versículo, está em Apocalipse 19. Diz assim, versículo 11: Vi os céus abertos e diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e guerreia com justiça. Seus olhos são como chamas de fogo e em sua cabeça há muitas coroas. E em um nome que só ele conhece e ninguém mais. Ele está vestido com um manto tingido de sangue e o seu nome é Palavra de Deus. E eu queria te encorajar a essa noite louvar a esse nome que está acima de todo nome, que é um nome poderoso. Os olhos dele queimam como fogo. Ele é um Deus fiel e verdadeiro. Esse é o nosso Deus, é o Jesus que nós servimos. E ele está aqui nessa noite. Ele está aí onde você está essa noite. E nós te adoramos, Jesus. Que o Senhor possa se fazer presente nessa noite, neste lugar. Espírito Santo, vem neste lugar. Toma o teu lugar em nossos corações. Nós te adoramos. Espírito Santo, abra os meus olhos. Espírito Santo, abra o meu coração. Espírito Santo, abra os meus olhos. Espírito Santo, abra o meu coração. Pois eu quero ver-te. Quero ver Jesus, eu quero ver-te, eu quero ver-te, quero ver Jesus. Nós queremos te ver, Jesus. Espírito Santo, Espírito Santo, abra os meus olhos. Espírito Santo, abra o meu coração para ti. Espírito Santo, abra os meus olhos nessa noite. Espírito Santo, abra o meu coração, pois eu quero ver-te, eu quero ver-te, quero ver Jesus, eu quero ver-te. Jesus, pois eu sei que os seus olhos são como fogo e que seus cabelos brancos são. E eu sei que sua voz tem o som das águas. Lindo tu és, Jesus. E eu sei que os seus olhos são como fogo e que seus cabelos brancos são. E eu sei que sua voz tem o som das águas. Lindo tu és, eu sei, e eu sei que os seus olhos são como fogo e que seus cabelos brancos são. E eu sei que sua voz tem o som das águas. Lindo tu
Jesus, e não há outro como tu. Lindo tu és, Jesus. Nós te amamos nessa noite. Tu és lindo. Tu és lindo e incomparável. Tu és lindo e incomparável. Nós te amamos nessa noite. Nós te amamos nessa noite. Aqui estou, Senhor, pra render tudo que sou a ti, tudo que eu tiver. Recebe aqui, Senhor, o meu perfume, minhas lágrimas que vão cair. Basta olhar no seu rosto, sou logo que te vi, e todos os meus tesouros vou derramar diante de ti. Vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. Eu quebro meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. Senhor, pra render tudo que sou a ti, tudo que eu tiver. Recebe aqui, Senhor, o meu perfume, minhas lágrimas que vão cair. Basta olhar no teu rosto, sou perdoado logo que te vi, e todos os meus tesouros vou derramar diante de ti, Senhor. Aos pés do meu amado, eu quebro meu vaso aos teus pés do meu amado.
perfume derramado, a tua presença vale mais. Tua presença vale mais. E não importa o preço do perfume derramado, a tua presença vale mais. Tua presença vale mais. E não importa o preço do perfume derramado, a tua presença vale mais. Tua presença vale mais. Não importa o preço do perfume derramado, a tua presença vale mais. Muito mais, muito mais. Não importa, e não importa o preço do perfume derramado, a tua presença vale mais. A tua presença vale mais. Não importa o preço do perfume derramado, a tua presença vale mais. A tua presença vale mais. Eu quebro e eu quebro meu vaso. Oh, quebro meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. E eu quebro meu vaso, quebro meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado, aos pés do meu amado, aos pés do meu amado, oh, aos pés do meu amado, fiel e verdadeiro, tu és fiel e verdadeiro. E não importa o preço do perfume derramado, a tua presença vale mais. A tua presença vale mais. Não importa o preço do perfume derramado, a tua presença vale mais. A tua presença vale mais. A tua presença vale mais. Senhor, nós te agradecemos pela tua presença, que se fez fiel aqui hoje à noite. Nós te adoramos e nós te pedimos, abra o nosso coração para a palavra que o Senhor tem para entregar para nós. Abra os nossos corações, os nossos ouvidos e os nossos olhos para tudo que o Senhor tem para nos entregar hoje. Nos abençoe e fique conosco. Nós amamos a tua presença, Santo Espírito. É tudo sobre você. É tudo sobre a tua presença. Nós te entregamos tudo nessa noite. Tu és fiel para cuidar da gente. Nós te amamos, em nome de Jesus, amém. Boa noite, glória a Deus. Você acabou de vir de um louvor aí maravilhoso, de um tempo de adoração. Que bom estar com você nesse sábado. E agora eu quero que você acalme um pouco o teu coração, arrume um lugar para você se assentar. Olha, também queria te pedir uma coisa. Compartilhe esse link, nós vamos agora para o momento da palavra, um momento tão importante. Compartilhe esse link para as pessoas que estão precisando. Hoje nós vamos enfatizar e falar muito sobre oração. E se você conhece alguém, sabe que está passando por isso, eu gostaria muito que você compartilhasse esse link aí. Vamos lá, vamos começar na palavra. Então, hoje nosso tema é tempo de orar e não de murmurar.
Nós temos grandes soluções que vêm através da oração. E muitas vezes nós optamos em murmurar, em reclamar. E hoje eu quero falar de uma pessoa, de um personagem bíblico que eu amo, que é Daniel. E a palavra está hoje lá em Daniel, no capítulo 6, no verso 10. E eu queria compartilhar com vocês. Diz assim: Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém. 3 vezes por dia ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao Senhor como costumava fazer. Então aqueles homens foram ver e o encontraram, Daniel orando e pedindo ajuda a Deus. Assim foram falar ao rei acerca do decreto real. Tu não publicastes um decreto ordenando que nos próximos 30 dias, todo aquele que fizesse algum pedido a qualquer deus ou a qualquer homem, exceto a ti, ó rei, seria lançado na cova dos leões? O rei respondeu: o decreto está em vigor, conforme a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. Então disseram ao rei: Daniel, um dos exilados de Judá, não te dá ouvidos, ó rei, nem ao decreto que assinastes. Ele continua orando 3 vezes por dia. Quando o rei ouviu isso, ficou muito contrariado. E como estava decidido a salvar Daniel, até o pôr do sol, fez todo o esforço que podia para livrá-lo. Mas os homens lhe disseram: lembra-te, ó rei, que conforme a lei dos medos e dos persas, nenhum decreto ou dito do rei pode ser modificado. Então o rei deu ordens a eles e trouxeram Daniel e o jogaram na cova dos leões. O rei, porém, disse a Daniel, e eu quero que você preste muita atenção nisso. O rei, porém, disse a Daniel que o seu Deus, a quem você serve continuamente, o livre. Amém? Só até aí. Hoje eu quero falar um pouco com você sobre o posicionamento de Daniel, as atitudes de Daniel, como Daniel se comportava. Nós estamos vendo uma situação aqui, mas eu quero já de cara te trazer para esse momento final, aonde o rei fala para ele assim, que o Senhor é quem vai te livrar, porque você é um servo que busca Ele continuamente. Temos vivido tempos muito difíceis, tempos em que as coisas ao nosso redor nos levam a sentimentos ruins, a situações ruins, até mesmo para quem não está tendo nenhum tipo de problema, só de ficar trancado dentro de casa, com medo do que está acontecendo lá fora, gera uma angústia dentro de nós. Mas eu quero que você entenda que para Deus a cova não é o fim, mas o começo de uma grande transformação. Olha que louco. A cova ela nunca é o fim, é o começo de uma grande transformação. Hoje nós vamos focar um pouco aqui em Daniel na cova dos leões. Eu sei que talvez você já tenha ouvido várias vezes essa história, mas hoje eu quero conversar um pouco com você em relação a algumas características e posicionamentos de Daniel. Primeiro eu quero falar com você sobre Daniel. Olha quem é Daniel. Daniel é um escravo numa terra estranha, que até o nome dele mudaram. Não é mais Daniel, mas é Beltesazar. Só que preste muita atenção no que eu vou te falar. Uma única coisa não foi mudada em Daniel: a essência que estava dentro dele. Sabe por quê? Porque ele tinha uma conexão com Deus. Mudaram o nome, mudaram as vestes, mudaram o lugar da onde ele morava, mudaram até o status dele, de que alguém que era um judeu que pertencia a uma corte real e agora é um escravo. Mudaram tudo em volta de Daniel, todo o ambiente foi mudado. Mas Daniel não muda. Por quê? Porque a essência de Daniel é a mesma. Eu quero começar falando disso com você. Não importa o que te cerca, o teu ambiente,
a tua essência, aquilo que você tem dentro de você, aquilo que Deus plantou quando Ele soprou em você vida, isso não pode mudar. Isso tem que ser uma coisa fundamentada dentro de você. Não pode ter sombra de dúvida. Você tem que ser firme e fiel às coisas de Deus. Daniel não se abalava por causa da situação. Daniel não se abalava por causa do ambiente. Eu fico imaginando Daniel nos tempos de hoje. Em meio à pandemia, em meio a tudo que está acontecendo, como será que era a postura de Daniel em relação a isso? Eu acredito que Daniel seria aquele que não ia mudar. Ele ia continuar orando, buscando, confiando em Deus, sabendo que as coisas estão no controle das mãos do Pai. E ele ia continuar andando. Ele não ia ter medo, ele não ia ficar parado. Nós temos que entender essas atitudes de Daniel e nós temos que viver isso. Eu quero compartilhar com vocês algumas características de Daniel. Daniel, ele era um homem de jejum, de oração. Ele corre um risco de vida, mas ele continua sendo fiel nas orações e no jejum dele. Daniel era convicto naquela missão que ele tinha. Daniel, ele não se contaminava com o ambiente. Daniel, quando a gente vai lá para Daniel 10, nós vemos o anjo falando: Daniel, você é muito amado. Daniel sabia que era amado de Deus. E Daniel sabia que o futuro dele pertencia a Deus. Olhe bem essas características. Será que hoje nós podemos falar que nós vivemos essas características? Será que a gente pode falar que o ambiente não me contamina, o ambiente não me muda? Ou será que se lá fora tá sol eu tô feliz, lá fora tá chovendo eu já tô triste? Não pode ser assim. Por que Daniel era uma pessoa inabalável? Porque a essência dele, dentro dele, era conectado com um Deus vivo o tempo todo. Como? Através da oração, através da intimidade com Deus. Acabamos de ler um verso na Bíblia, um texto da Bíblia que está testando a fidelidade de Daniel. E eu quero que você preste muita atenção nisso. Porque aqui nós estamos já em Daniel 6. A história teológica diz que Daniel ali já está mais ou menos com 80 anos. E eu imagino que Satanás já tinha planejado de tudo para tentar derrubar Daniel. Mas ele não tinha conseguido. E agora ele se levanta com mais uma ideia. E eu acho que Satanás olhava para Daniel e falava assim: cara, o único jeito de eu derrubar essa pessoa é tirando ele dessa conexão com Deus, tirando ele da oração. Olha que louco isso, pensa junto comigo. Daniel tinha uma conexão de oração com Deus de 3 vezes ao dia. Eu já ouvi alguns da galera que a gente colocou alguns desafios de orar 2, 3 vezes por dia. E ele falou: para, pastor, mas eu orei de manhã, à tarde eu orei a mesma coisa, à noite eu orei a mesma coisa, já não tinha mais o que falar com Deus. Daniel era fiel. Ele orava 3 vezes ao dia. E Satanás se levanta para querer quebrar essa conexão. Mas Daniel tem um posicionamento tão firme que ele pensa: eu posso até morrer, mas eu não vou perder essa conexão com Deus. Preste muito atenção nisso, porque nós temos que ter uma vida contínua de oração. Nós temos que ter uma vida de um relacionamento contínuo com Deus. Não só no meio das nossas dificuldades. Alguém fica doente, nossa, como nós nos entregamos em oração. Eu desejo alguma coisa, eu preciso de um emprego novo. Nossa, você começa a jejuar, a orar. Não, você não pode depender de situações para você se derramar em oração. A oração, ela tem que ser uma coisa natural com o teu relacionamento com Deus. Você tem que ser uma pessoa de oração por amar se relacionar com Deus, não por causa de alguma necessidade ou de alguma situação. Temos vivido um tempo em que a galera tem buscado demais a palavra, e isso é muito bom. Nós temos buscado a palavra e a sabedoria na palavra, e isso é ótimo.
Só que a gente não pode se esquecer que a sabedoria, sem essa oração, sem essa conexão com o Senhor, sem essa autoridade de Deus, para nada serve. Não adianta eu ser uma pessoa extremamente sábia em ter versículos decorados, em saber aonde está cada palavra, em procurar ou questionar as pessoas em relação à palavra, se eu não tenho uma autoridade espiritual sobre a minha vida. E essa autoridade espiritual, ela só vem debaixo de uma intimidade e de uma relação com Deus através da oração. Eu quero deixar uma frase com você. Não existe autoridade espiritual sem oração. Grave isso na sua cabeça. Não existe poder de Deus sem relacionamento com Deus. Não existe, eu posso me relacionar com a palavra, mas se eu não tiver a ação do Espírito, a palavra é vazia. Como é que eu consigo isso, pastor? Através de oração. Através de busca de intimidade com Deus. Peça hoje para o Senhor te ensinar a se mover em oração, em relacionamento com Ele, para que você possa ter essa autoridade. Eu tenho um grupo de discipulado, que é uma galerinha meia doida, e esses dias a gente sempre se reúne, e nesse tempo online, e trocamos algumas ideias em relação à palavra de Deus. Cada um traz um devocional e a gente conversa, e é um tempo muito bom para conhecimento da palavra. Só que há 2 semanas atrás eu peguei eles e falei assim, pronto, só que agora a gente tem que se desafiar a coisas maiores. Vamos entrar num jejum. Mas por quê, pastor? Porque nós vamos entrar num jejum. Vamos procurar intimidade com Deus, porque ninguém tem autoridade, ninguém pode falar em nome do Senhor sem a oração. E estamos num jejum. Colocamos motivos de oração? Claro, colocamos, porque a palavra já nos ensina que certas castas de demônios só são derrubadas ou acabadas com jejum e com oração. Então temos motivos de oração, temos o jejum e estamos nessa. E Deus tem se movido. Você tem que hoje se levantar e falar, eu preciso me organizar no meu relacionamento com Deus. Eu preciso hoje me organizar nesse lance de ter intimidade com Deus. Pare de colocar empecilhos. Porque eu não tenho tempo. Porque eu tenho muitas coisas que eu tenho que resolver. Porque eu não estou conseguindo. Porque quando eu vou orar eu tenho um sentimento e tal. Cara, rompa tudo isso. Abra um caminho para que você possa ter esse relacionamento com Deus. Eu quero te ensinar hoje como que você, em situações como a de Daniel, não murmura, não reclama, mas age e consegue o favor de Deus. Preste muita atenção no que acabamos de ler. Daniel recebe um decreto de que ele teria que parar de se relacionar com Deus. E ele simplesmente ignora e continua. O que ele faz? Ele não foi lá reclamar com o rei. Vemos um pouquinho mais para frente no verso que o rei, ele se motiva a tentar salvar Daniel de qualquer forma. Ele corre um dia inteiro em como ele vai salvar Daniel. Quer dizer, o relacionamento de Daniel com o rei era excelente. Mas Daniel, você não vê ele chegando para o rei reclamando. Rei, como você fez um decreto desse? Como é que você me colocou nessa situação? Não, você não vê Daniel reclamar. Em nenhum momento no livro de Daniel você vê ele reclamar. Pelo contrário, você vê ele se posicionando, se colocando, agindo para que ele possa viver o que Deus tem para a vida dele. Então hoje é dia de você parar de reclamar, colocar empecilhos, colocar dificuldades e agir. E hoje eu quero te ensinar como se posicionar como Daniel. Em primeiro lugar, para que eu possa me posicionar como Daniel, escolha não abrir mão de Deus. Olha que legal. Escolha não abrir mão de Deus. Lá no verso 13 diz assim: Então disseram ao rei: Daniel, um dos exilados de Judá,
Não te dá ouvidos, ó rei, nem ao decreto que assinastes. Ele continua orando 3 vezes por dia. Nós temos que aprender a nunca tirar o Senhor, o nosso Deus Todo-Poderoso, do lugar que Ele tem que ocupar nas nossas vidas. E esse lugar qual que é? É primeiro em tudo. Nós temos que ter essa convicção e sermos firmes nisso. Porque muitas vezes as situações ou o que está acontecendo, simplesmente a gente parece que fala assim para Deus: Deus, o Senhor vai entender, né? Não dá para ser o Senhor agora em primeiro, eu tenho que colocar essa situação, mas daqui a pouco o Senhor volta. Não, nós não podemos fazer isso. Sabe, eu consegui um emprego novo, e eu estou começando a trabalhar e... Senhor, olha, agora não dá mais para me fazer essas coisas. O Senhor entende, né? Eu preciso trabalhar. Senhor, olha, no trabalho me pediram para fazer um negócio que não é tão legal, mas o Senhor vai aliviar porque o Senhor sabe, né? Não sou eu que estou fazendo, é o meu trabalho. Talvez um relacionamento. Poxa Deus, agora que eu descolei minha namorada linda, maravilhosa, ou meu namorado lindo, maravilhoso, o Senhor sabe, né? A carne é fraca. E teve dias que a gente se perdeu e tal. Mas o Senhor nos perdoa, né? E vamos embora, vamos continuar. Existem várias situações em que a gente tira Deus do lugar dele. E colocamos aquilo que nos agrada no lugar. Daniel poderia muito bem ter falado para Deus: Deus, o Senhor sabe da minha fidelidade, como é que eu sou. Eu venho já orando ao Senhor 3 vezes por dia, o que são 30 dias. Dá para o Senhor esperar 30 dias, eu já volto, né? Não tem problema. Não, Daniel não questionou nada disso. Nós temos que aprender a sermos firmes com as coisas de Deus. É Deus e nada mais. Eu tenho que me posicionar. Aquilo ia custar a vida de Daniel e ele continuou firme. Tem muitas vezes, eu já vi pessoas que abrem mão das coisas de Deus pelas amizades, pela turma nova. Talvez ele se introduziu naquela galera e tal, e ele tem vergonha até de falar que é de Cristo. E ele abre mão de certas coisas e entra em certas bagunças, fala certas coisas, libera certas palavras. Cara, hoje eu quero te chamar. Você que está aí, você não está à toa. Hoje eu quero te chamar para isso. Hoje é o dia de você tirar Deus de 2º, 3º ou 4º lugar na tua vida e colocar Ele em primeiro. E ser firme nisso, e ser inabalável nisso, e falar: Senhor, o Senhor vai estar nesse lugar e pronto, porque a partir do momento que você entender, a partir do momento que você colocar Deus nessa situação, a partir do momento que você criar esse relacionamento através da oração com o Senhor, você vai viver tantas coisas, que nesse momento eu tenho certeza que Daniel, ele não murmura, ele não reclama e ele não para de orar, porque ele já sabe quem é o Deus dele. Ele já sabe. Ele já tem plena consciência da autoridade e do poder de Deus. E é aquele lance: eu prefiro ficar com Deus do que com qualquer outro. Sabe, se nós formos olhar em Mateus no capítulo 6, no verso 33, diz assim: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Conseguiu entender isso? A nossa responsabilidade, o nosso agir, o nosso ato, ele é de fé, de colocar Deus em primeiro em tudo. No seu trabalho, coloque Deus em primeiro lugar. Não deixe Deus em segundo. Coloque Deus em primeiro lugar, que Deus vai te honrar no teu trabalho. Coloque Deus em primeiro lugar no teu namoro, no teu relacionamento. Sabe por quê? Porque se você colocar Deus em primeiro lugar, o teu relacionamento vai ser duradouro. Agora, se você tirar Deus do primeiro lugar, logo, logo ele se desfaz. Logo, logo gera machucados e feridas. Coloque Deus até no seu relacionamento com amigos, com família. Coloque Deus em primeiro lugar. Quantas vezes chegou pessoas na minha casa que eram amigos ou família, e era o horário de igreja, eu falava: galera, que bom que você veio, você não me avisou que ia vir,
Tô aqui feliz porque você chegou, abraço, a geladeira tá aí, as coisas estão aí, senta aí que eu tô indo para a igreja, daqui a pouco eu volto. Quer vir comigo? Não abra mão do seu relacionamento com Deus. Daniel tinha isso, isso era uma característica de Daniel. Por isso ele viveu e por isso ele foi quem foi. Em segundo lugar, para que a gente possa ter um posicionamento como Daniel, você tem que entender que você não tenha medo. Seu futuro pertence a Deus. Legal, né? Como é bom saber que temos um futuro. No verso 16 ele diz assim: então o rei deu ordens e eles trouxeram Daniel e jogaram na cova dos leões. O rei, porém, disse a Daniel: que o seu Deus, a quem você serve continuamente, o livre. Olha que louco. Até aquele que não tem nada de relacionamento com Deus pede para que Daniel interceda e peça para o Senhor cuidar dele. Não se esqueça que o relacionamento do rei com Daniel era muito bom. E ele fala num desejo: Daniel, você tem sido fiel ao Senhor, tomara que ele te livre. Eu quero te dizer uma coisa, nós estamos vivendo tempos que nós temos sido envolvidos com angústias, com frustrações, com medo, com ansiedade. E tudo isso gera ambientes que não são saudáveis para nós. E gera dúvidas do seu futuro, do que você vai conquistar, o que você vai ser, o que vai acontecer amanhã, para onde eu vou, o que eu faço. Enquanto você estiver no controle da sua vida, tudo isso que eu acabei de falar vai continuar acontecendo. Ansiedade, frustração, medo, angústia. Agora, quando nós transferimos essa responsabilidade da nossa vida nas mãos do Criador, aquele que nos fez, aquele que soprou vida em você, quando você consegue transferir essa responsabilidade para a mão dele, você entra naquilo que a gente chama na palavra de Deus de uma paz que excede todo o entendimento. Sabe por quê? Porque você não está mais preocupado com o amanhã, porque o amanhã pertence a Deus. Você só continua no teu relacionamento com Ele, na tua vida com Ele, na tua oração com Ele, se relacionando. E quando você tem essa intimidade com o Pai, sabe o que acontece? Ele fala para você o que Ele espera de você. Ele te dá o caminho para onde você vai. Ele te mostra o que Ele está querendo de você. Ele te conduz. E aí não há ansiedade, não há medo. Não há vergonha, não há frustração. Daniel não estava preocupado com o dia dele de amanhã. Se iam colocar ele na cova, se iam tirar ele da cova. Ele não estava preocupado com isso, porque ele sabia que a vida dele pertencia ao Senhor. Eu quero te fazer uma pergunta hoje. A tua vida pertence ao Senhor? Você já se entregou como um sacrifício vivo perante o Senhor? Você já deu a sua vida para o Senhor? Porque se você ainda quer controlar a tua vida, você não entregou nada. Você está fazendo de conta. Sabe aquele lance de, eu te dei, mas não te dei. Quando eu precisar, eu pego de volta? É isso que você tem feito com Deus. Senhor, a minha vida é tua, mas olha, tem certas coisas que eu quero comandar, eu quero fazer. Não é assim que a gente vive. Hoje é dia de você entregar realmente a tua vida nas mãos do Senhor. Coloque a tua vida nas mãos do Senhor. Coloque e descanse. Olha, coloque, e o amanhã pertence a Ele. Entregue nas mãos dEle, pertence a Ele. E Ele vai te dar toda a direção. Olha que louco que está escrito em Mateus no capítulo 6. Mateus capítulo 6, verso 27, diz assim: quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida? Eu quero te dizer, por mais que você se esforce, por mais que você faça qualquer coisa, você tem a garantia de que você vai prolongar a tua vida ou não? Não. A gente não tem essa garantia.
O único que sabe quais são os nossos dias é o nosso Deus Todo-Poderoso. Só Ele sabe. E Daniel tinha essa convicção. Então hoje, para que você saiba e tenha posicionamentos que nem o de Daniel, entregue a sua vida. Coloque a sua vida nas mãos do Senhor, porque no momento que você fizer isso, você não tem mais medo do seu futuro, porque o seu futuro pertence ao Senhor, e o Senhor, Ele diz na palavra dele, haverá bom futuro. Em Jeremias, também ele vai e nos fala, olha, eu não desejo coisas ruins para vocês, mas eu desejo coisas que gerem esperança e um bom futuro. É assim que Deus quer. Então, acalme o teu coração, se entregue a Ele. Mas pastor, como é que eu faço? Em oração, no teu secreto. Em terceiro lugar, para que eu possa me posicionar como Daniel, seja irrepreensível aos olhos de Deus. Daniel capítulo 6, do 19 ao 22 diz assim, preste muita atenção. Logo ao alvorecer, o rei se levantou e correu à cova dos leões. Quando ia, se aproximando da cova, chamou Daniel com voz aflita. Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, pôde livrá-lo dos leões? Daniel responde lá de dentro da cova, ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal algum, pois fui considerado inocente à vista de Deus. Também contra ti não cometi mal algum, ó rei. Quando nós temos um relacionamento com Deus, de oração, de intimidade, o que é gerado dentro de nós se chama santidade. Quanto mais próximo eu do meu relacionamento com Deus, mais da santidade de Deus me invade. Mais irrepreensível eu me torno. Eu quero que você entenda isso. O pecado, as coisas deste mundo, aquilo que você tem aberto mão do que é de Deus e tem colocado outras coisas na frente, tem te tirado da presença de Deus e tem diminuído dentro de você a capacidade de santidade. E com isso, não existe relacionamento com Deus. Você tem que buscar mais ao Senhor para gerar dentro de você mais santidade, porque no dia que você consegue isso, no tempo que você consegue isso, a teu favor sempre haverá um anjo enviado. Olha o que Daniel fala. No momento que ele entra na cova, Deus envia um anjo e fecha a boca dos leões. Ele tinha certeza desse anjo. Ele sabia que ele era irrepreensível aos olhos de Deus. Mas eu não estou te falando de uma pessoa que não tem pecado. Todos somos pecadores. Nascemos com o pecado. Fomos gerados no pecado. Mas existe um abismo enorme entre ser um pecador e viver o pecado. Não viva. Existem pessoas que têm pecado de estimação, que elas não conseguem viver sem mentir, que elas não conseguem viver sem enganar alguém, que elas não conseguem viver sem um adultério, que elas não conseguem viver sem sexo, e você não é casado ainda, e eu estou no pecado. Ah, mas Deus me entende. Deus te entende até quando? 1, 2, 3, 4, Deus não precisa, Ele já te entendeu. Ele entendeu que você não coloca mais Ele em primeiro lugar. Nós temos que gerar santidade dentro de nós de uma forma que a gente saiba que sempre diante de Deus nós teremos um livramento, nós teremos um anjo sendo enviado. Você hoje se acerte diante do Senhor, peça perdão, Ele está pronto para te ouvir.
Ele está pronto para te perdoar. Ele está pronto para se derramar diante de você. Busque essa santidade. Se derrame em oração. Ele vai te ouvir. Ele está colocando você hoje diante dessa palavra porque Ele deseja te limpar, te sarar, para que você seja irrepreensível. Para que você tenha acesso não só ao trono, mas tudo o que o trono nos proporciona. Inclusive o anjo que vai nos livrar. Em quarto lugar, eu quero que você aprenda hoje como posicionar como Daniel. Em quarto lugar, saiba, o que vem para te destruir vai ser transformado em bênção. Aleluia. O que vem para nos destruir nas mãos de Deus é transformado em bênção. Daí vem a convicção de Daniel. Daniel 6:24 diz assim: e por ordem do rei, os homens que tinham acusado Daniel foram atirados na cova dos leões, juntamente com suas mulheres e seus filhos. E antes de chegarem no fundo, os leões os atacaram e despedaçaram todos os seus ossos. Então o rei Dário escreveu aos homens de todas as nações, povos e línguas de toda a terra: paz e prosperidade. Estou editando um decreto para que, nos domínios do império dos homens, temam e reverenciem o Deus de Daniel, pois ele é Deus vivo e permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio jamais acabará. Olha o que Deus faz. No meio de uma loucura, no meio de um decreto, no meio de uma coisa que tinha que ser parada, um relacionamento de Daniel com Deus que tinha que se cessar, Daniel se posiciona, ele fala: não abro mão do meu Deus, eu vou continuar na minha intimidade, eu vou continuar a orar, buscar. Eu tenho um povo que Deus colocou, que eu intercedo, que eu clamo, e eu não vou parar com isso. E de repente, aqueles que tinham conspirado contra Daniel morrem. E o rei decreta que toda uma nação, todo um povo, agora declare que o Deus de Daniel é um Deus vivo, que o Deus de Daniel é um Deus que tem domínio, que o Deus de Daniel está aí. Agora não é mais só Daniel que declara, agora não é mais só Daniel que ora, mas agora é uma nação que ora, ama e respeita a Deus. Aquilo que se levanta contra você, não entre em luta contra aquilo, não murmure, não chore, não se desespere, entregue nas mãos do Senhor, clame, ore, porque Deus vai pegar aquilo e vai transformar em bênção na tua mão. Aquilo que foi levantado para te desonrar vai se transformar em honra. Aquilo que era para matar Daniel, coloca Daniel nos primeiros lugares e ainda em honra. Eu quero te dizer hoje, para terminarmos, você só vai sair da prisão que você tem vivido hoje com a oração. É a oração que te livra de qualquer prisão, de qualquer cova, de qualquer leão que queira te devorar. É a oração que vai te livrar. É a oração que vai te colocar de pé. É a oração que vai te levar aonde você tem que ir. Se você não tem sido uma pessoa de oração, hoje é o dia de você se levantar para isso. Se você não tem sido uma pessoa que tem intimidade com Deus, hoje é dia de você fazer isso. E eu quero ainda ser mais específico ainda. Se você tem sido aquela pessoa que fala assim: eu oro, mas eu oro durante o meu dia meditando, e eu estou fazendo minhas coisas e estou falando com Deus e tal. Glória a Deus, você está no meio do caminho. Mas eu quero que você comece a ter tempos de oração. Separe tempos no seu dia, pare tudo. Entre num lugar e ore ao Senhor. A palavra de Deus diz aqui que Daniel subia até o quarto, na janela voltada para Jerusalém, para a terra dele, para o lugar dele. E ele clamava a Deus, e ele orava a Deus, e ele tinha um tempo de falar com Deus. Será que Daniel não falava o resto do dia com Deus? É claro que ele falava. Mas ele tinha aquele momento em que ele lembrava da terra dele, em que ele se entregava ao Senhor. E eu quero te dizer, tem que ter um tempo para se colocar diante do Senhor, apresentar para Ele todas as prisões que tem te amarrado, tem te prendido, não tem feito você correr. Coloque tudo diante do Senhor, porque a nossa oração
ela gera essa liberdade, esse momento. Coloque a sua vida diante do Senhor para que você possa viver isso. Amém? Glória a Deus. Essa é a palavra que eu queria compartilhar com vocês hoje. E agora eu gostaria muito que você fechasse os teus olhos. E eu quero fazer 2 orações. A primeira oração eu quero para aqueles que, mesmo você que já está na igreja, você ainda não entregou a tua vida ao Senhor completamente. Hoje você se sentiu ainda dono da tua vida e em certo momento você falou: eu preciso colocar minha vida nas mãos do Senhor. Não que você não tenha aceitado a Jesus, mas que você tem que se entregar a Ele. E você que ainda não aceitou a Jesus, eu quero que hoje você também feche os teus olhos junto comigo e coloque a tua vida. E depois nós vamos fazer uma outra oração. Então, feche os teus olhos agora. Senhor, eu quero pedir ao Senhor, Pai, nos ensina a colocar a nossa vida nas tuas mãos, Pai. A sermos, Senhor, ó Deus, completamente, Senhor, ó Deus, entregues a Ti. Termos como Daniel, Senhor, ó Deus, a convicção de que a minha vida te pertence, que o Senhor é quem controla, é o Senhor quem faz as coisas, Pai. Lança fora todo o medo, Senhor, a angústia. Lança fora, Senhor, ó Deus, as frustrações. E, Senhor, ó Deus, nos coloca nas Tuas mãos, como a Tua palavra fala, Pai. Nos coloca debaixo das Tuas asas, Pai, para sermos cuidados por Ti, Senhor. Senhor, se tem alguém que está ouvindo essa palavra nesse momento e que não aceitou a Ti ainda, Senhor, ó Deus, escreve o nome dele no livro da vida, Pai. Recebe ele nessa família, Senhor, ó Deus. Envia o Teu Santo Espírito até ele, Pai. Que o coração dele seja quebrantado, que ele seja limpo, Senhor. Que as mentiras que Satanás colocou na cabeça dele sejam tiradas, Pai. E que ele consiga, Senhor, ó Deus, ouvir a Tua voz e ter uma relação contigo, Pai. Eu peço a Ti, Senhor, ó Deus, que o Senhor toque essas pessoas agora, e a Ti daremos honra e glória em nome de Jesus. Amém. E agora eu queria fazer uma oração para aqueles que desejam, como Daniel, ter uma convicção e um relacionamento com Deus. Se você tem levado o Evangelho meia boca, se você tem levado esse relacionamento com Deus para de vez em quando dá, eu queria que você fechasse os teus olhos agora com muita sinceridade no teu coração e que você se rasgasse diante do Senhor agora. Pedisse perdão para Ele pelos dias que você não se entregou a Ele. Pedisse perdão pela falta, pelos dias que muitas vezes você colocou muitas coisas na frente de Deus. E que você fizesse um voto diante do Senhor, que uma vez por dia você vai separar um tempo para orar e clamar a Ele. Senhor, eu quero te pedir agora, Senhor, que tudo aquilo que Satanás tem nos envolvido, colocado nas nossas vidas, Senhor, para tentar tirar, Senhor, ó Deus, dessa intimidade contigo, Pai. Tudo aquilo que Satanás, Senhor, ó Deus, tem colocado como empecilhos, a correria do dia, Senhor, o tempo, eu não sei o que tem tomado, sabe, essa intimidade, da mesma forma que lá no tempo de Daniel levantaram um decreto proibindo ele de orar, Senhor. Eu sei que Satanás hoje em dia tem trabalhado para que a gente não tenha essa intimidade, Senhor. E eu te peço, Senhor, ó Deus, que agora, em nome de Jesus, caia por terra, Senhor, ó Deus, tudo que Satanás tem feito contra as nossas vidas, Pai. E que teus filhos consigam, Senhor, ó Deus, ter um tempo de intimidade, de busca, de relacionamento contigo, Pai. Que, Senhor, ó Deus, o Senhor fale com eles, Pai. Que o Senhor, ó Deus, acalme o coração, traga paz, traga, Senhor, ó Deus, os propósitos, mostre o futuro, Pai. Que o Senhor esteja com eles, Pai. É assim que eu te peço, Pai, e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Nosso culto hoje está encerrando. A gente vai terminando por aqui. Mas eu queria te trazer uma boa notícia. Se Deus assim nos permitir, no próximo sábado nós voltamos com o nosso culto presencial às 6 horas da tarde,
na nossa igreja. Então, se você está nos acompanhando, deseja estar conosco, marca aí na sua agenda. Vai ser como estava antes de parar tudo. Você vai entrar no nosso aplicativo, vai marcar lá a tua presença. Nós estamos com um pouco reduzido a galera, então você vai entrar lá, marca a tua presença e se Deus quiser, sábado estaremos presencial. Olha que notícia boa, né? Deus te abençoe, Deus te guarde, te dê um excelente sábado, um maravilhoso domingo e até mais. Deus abençoe.